E aí, gente, tudo certo? No vídeo de hoje eu quero fazer uma abordagem um pouco diferente sobre alguns termos muito importantes. Dois termos que eu falo que são basicamente a base do mundo dos investimentos, que são a inflação e a taxa básica de juros e a taxa de juros. Os juros em geral, ok? Vamos começar com os juros. Como que funciona isso? Os juros é basicamente a taxa imposta por um emprestador de dinheiro para o indivíduo que quer pegar esse empréstimo, né? Para, por exemplo, a pessoa física, a pessoa jurídica que precisa desse valor, né? Ele impõe sobre esse valor emprestado, uma taxa aplicada em porcentagem, né? Muitas das vezes, que vai ser aumentada do valor a ser pago depois, né? Porque se a pessoa pega, por exemplo, R$10 de empréstimo, a taxa de juros é 1% vamos colocar ao mês, juros compostos, certamente, né? O que acontece é que no mês seguinte ela vai ter que pagar o empréstimo dela, vai estar acumulado em R$11. Por quê? Porque foi acréscimo de 1%. No mês seguinte ela vai ter que pagar R$11. Né? Então, se ela quisesse quitar no mês seguinte a dívida dela, ela teria que pagar R$11. Aí vai crescendo, porque são juros compostos. E os juros compostos sempre acabam com qualquer fonte de renda. Por quê? Porque são juros compostos, eles vão estar crescendo infinitamente mais e exponencialmente, porque quanto mais eu cresço, mais o meu patrimônio cresce, tanto o patrimônio positivo, né, caixa cresce, mais os juros também crescem, porque a maioria dos investimentos são baseados nos juros. Investimentos de renda fixa são baseados muitas vezes em juros, então isso acaba complicando um pouco a situação, tá? Então, por isso que muita gente fala que a primeira coisa no mundo dos investimentos é acabar com as dívidas envolvendo juros, tá? Envolvendo juros, porque isso vai acabar demais com o seu patrimônio. Se você estava devendo R$10, depois de 3, 4, 5, 6 meses, um ano, você vai estar devendo muito mais do que você inicialmente pegou emprestado, tá? E eu não falo isso de bobeira, isso realmente acontece, isso realmente quebrou muita gente no mundo dos investimentos, quebra muitas empresas, justamente por causa de dívidas com bancos, tá? Existe também uma coisa que o Tesouro Nacional impôs, principalmente no Brasil, né? Impôs sobre os bancos, sobre as instituições que ofertam os empréstimos, que são a taxa básica de juros. O que seria a taxa básica de juros? Seria o juros básico, o juro base, né? Que um banco pode ofertar. Então, no caso do Brasil, ela está em torno de 2%, 2,15%, não tenho certeza. Vou colocar aqui se eu encontrar qual é a taxa básica de juros atual, tá? Mas o que acontece? Esses 2% significa que em certo período de tempo vai ser acrescido no patrimônio a ser pago o valor de 2,15% do seu patrimônio emprestado, entende? Então isso aí foi imposto pelo Tesouro Nacional, muitos bancos acompanham, é claro que tem outras taxas que o banco basicamente adiciona, né, que são as taxas de, por exemplo, administração, que muitas vezes eles colocam quase todo o peso da taxa que eles querem adicionar, dessa taxa de administração, que deixa tudo muito mais complicado, tá? Mas com juros mais baixos, é claro que vai ter a possibilidade de pessoas e empresas, pessoas físicas e jurídicas, terem acesso a mais capital, e isso acaba gerando mais giro de capital na bolsa. E agora, continuando por outro ponto de vista, né? Por que os juros são bons? Bom, muitos bancos eles precisam sim de tesouro, precisam sim de capital, porque se ele vai estar emprestando para alguém, ele precisa necessariamente desse capital em caixa para estar emprestando. Tá, mas de onde ele arranja esse caixa? Bom, uma das táticas bem legais dos bancos é justamente deixar como exposto a outros investidores, aos famosos investidores, que eles possam investir no banco, deixar seu dinheiro com o banco e estar recebendo uma pequena renda mensal, anual que seja, para estar justamente deixando seu dinheiro com o banco, enquanto o banco empresta este patrimônio aos seus emprestadores, as pessoas que precisam do capital que ele está emprestando, ok? Então seria basicamente isso. Por exemplo, nós temos, por exemplo, o Tesouro Direto. Como que funciona o Tesouro Direto? Ele não lida diretamente com o banco, ele lida diretamente com o Tesouro Nacional. Você empresta dinheiro para o Estado, entende? É basicamente isso. Enquanto outros valores, outros
títulos eles funcionam basicamente na base de bancos, tá? Um dos títulos mais importantes é o IPCA, o Tesouro IPCA, o Tesouro Selic, que operam no empréstimo de dinheiros ao Tesouro Nacional, entende? Enquanto nós temos os bancos, que funcionam basicamente através de LCI, LCA, CDB e CDI, que são duas taxas muito importantes que operam sob juros que estão nos bancos, que os bancos usam, tá? E como isso é bem estável, como a gente está operando em cima de uma taxa básica de juros, isso tende a ser muito fixo. É o que o pessoal chama da renda fixa, que geralmente está imposta em cima de investimentos nos bancos e no Tesouro Nacional. Entende? É basicamente essa a ideia de uma renda fixa. Ela é baseada nos juros do país, geralmente CDB, CDI, elas operam em cima do CDB e do CDI. Uma coisa bem legal, por exemplo, é o Tesouro IPCA, que ele tem geralmente um valor específico de rendimento, né? Por exemplo, 4% ao ano, mais inflação, ou seja, o seu dinheiro nunca vai estar caindo, entende? Nunca vai estar abaixo da inflação, mas... Puxando agora para outro lado, o que seria a inflação em si? Não faz sentido eu estar citando esse nome aqui, não faz sentido nenhum estar falando, vocês não sabem o que significa. Eu estou supondo isso, né, para justamente estar explicando aqui o que significa. Tá, o que é inflação? A inflação é justamente o valor imposto sobre os produtos e sobre as linhas finais de compra. Eu vou explicar isso um pouco melhor. Tá, digamos que o preço de um tomate, um valor bem baixo e bem comum, todo mundo já ouviu falar de um tomate, todo mundo já viu um tomate na feira. A gente tem lá o valor do tomate, do quilo do tomate tá, não sei, R$10. E, por exemplo, de um dia para o outro ele passa a ser, por exemplo, R$15. Caraca, cresceu R$5. Oh meu Deus, o que significa isso? Significa que a partir de agora a gente tem um tomate a R$15 e rolou uma inflação dos preços. Não tem aquele ditado de inflar um pneu, não um ditado, mas aquela frase de inflar um pneu, inflar alguma coisa. É justamente isso, nós estamos crescendo a um acréscimo deste valor. E geralmente é impresso em porcentagem. No final do ano, por exemplo, a gente tem uma média dessa inflação nos produtos finais. Tanto nos produtos de base, como energia elétrica e petróleo, por exemplo, como os produtos finais, ok? Que são, por exemplo, os produtos que aparecem nas prateleiras dos supermercados em média, tá? É basicamente essa a ideia da inflação. É justamente o seu poder de compra, aquilo que você realmente vai gastar. Se, por exemplo, no começo do ano você poderia gastar, por exemplo, gastando R$10, você compra 2 coxinhas. Chega no fim do ano, você pode comprar agora não 2 coxinhas, você pode comprar 1,7 coxinhas, entende? Você diminui, você com o mesmo valor de R$10, você continua podendo comprar coxinhas, mas agora você compra um valor menor de coxinhas, porque a coxinha aumentou de valor. Se aumentou de valor, você acaba podendo comprar menos coxinhas com a mesma quantidade de valor, a mesma quantidade de dinheiro. Então, os produtos e os títulos que operam em cima da inflação justamente vão, tudo que vier acima da inflação, tudo que te dá um rendimento acima dela, tende sempre a te realmente trazer lucro no final do ano. Aqui, enquanto aqueles rendimentos que te dão, por exemplo, 2%, 2,5%, e no final do ano você descobre que a inflação geral, o acréscimo e a diminuição do seu poder de compra foi de 3%, ou seja, se um produto ele custava, por exemplo, R$10, no final do ano custava R$10,30, quer dizer que você perdeu, quer dizer que agora custa R$10,30, então teve um aumento de 3% no valor total na média dos produtos. Então sempre procure títulos que passeiem acima da inflação, porque isso sempre vai manter você acima da linha de compra, entende? Então isso funciona muito bem, tá? Isso sempre vai te manter acima, não vai te dar necessariamente um lucro muito alto, mas sempre vai te manter acima, porque muitos investimentos, por exemplo, como a poupança e o Tesouro Direto há um tempo atrás, né, ele não estava dando um valor tão expressivo assim, entende? Por exemplo, a poupança, ela pode sim, por exemplo, ser isenta de imposto, de renda, mas o seu rendimento é muito baixo, acaba que
a sua capacidade de comprar algum produto ainda é muito baixa, mesmo rendendo os seus 2%, os seus 0,42% ao mês, ok? Muito obrigado por assistir e até a próxima. Comenta aqui embaixo e no nosso perfil no Instagram o que você está querendo ver aqui, que eu vou estar passando para vocês aqui da maneira mais didática que eu encontrar, tá? Muito obrigado por assistir e até a próxima.